Bom dia, professora. Hoje vamos apresentar o Seminário de Literatura, que tem como tema Desigualdade Social na Literatura Brasileira e é composto pelos alunos Adora Tavares, João Vitor Eliseu, Jorge Augusto, Maria Eduarda Marques e Nathan Loquente. Bom dia, professora. Hoje eu vou falar sobre a desigualdade social presente na literatura brasileira. A gente tem os autores Machado de Assis, que escreveu o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, e Dom Casmurro. Nesse livro, nesses dois livros, ele puxa critérios e discussões muito interessantes sobre a desigualdade social, que ele ironiza muito a elite brasileira, ele traz essa diferença de tratamento entre a elite brasileira e a classe pobre, de baixa renda, né? E a desigualdade é a crítica política que ele cria sobre a representatividade da elite na sociedade. Aí, a gente tem o Aloysio Azevedo, que escreveu o livro O Cortiço, que nele ele fala muito sobre a proletariedade dos personagens, a exploração que a elite faz sobre a classe minoritária de baixa renda, a pobreza e a tensão que há entre os moradores da vila, né? E a gente tem o Jorge Amado, que ele fez Capitães de Areia e Gabriela, Cravo e Canela, que nele ele fala sobre a marginalização, sobre a infância que foi dita no livro, a pobreza. Todos esses autores ele falam muito sobre a pobreza e a desigualdade que há, né? Então, ele tem a ascensão e fala sobre as classes sociais também. Em Graciliano Ramos, ele fala no livro Vidas Secas, que a gente também já havia trabalhado aqui na sala de aula com você. Ele fala sobre a questão da população que vive no sertão, como é precarizada a população ali vivendo, a exploração do governo, da elite sobre aquele povo e o abandono que eles são, né? E tem a Carolina Maria de Jesus, que foi o nosso trabalho mais recente que a gente fez, e ela fala sobre a vida dela, e como ela era uma mulher preta, favelada, e como ela cuidava dos filhos dela sozinha, em que como ela retratava como que o governo retratava a ela, não só ela, mas a favela também como um todo. Ela também fala sobre a questão dos políticos que só lembram que a favela existe quando tem época de eleição. Foi? Bom, professor, eu vou falar sobre a visibilidade de autores e autores negros na literatura. Aqui são alguns exemplos que eu já vou citar o nome deles no trabalho, mas eu vou começar falando sobre o histórico de exclusão no meio da literatura. Nós sabemos que para pessoas negras ingressarem nas suas carreiras, devido ao racismo, é muito difícil que eles comecem ou tentem começar um trabalho na literatura, porque eram lugares de predominância branca. E como a gente sabe como antigamente o racismo era tão abalava as pessoas negras a começarem um trabalho, e o histórico de exclusão começa por aí, de não conseguir ingressar na carreira por causa do racismo. E falando um pouco sobre o aumento da visibilidade, ao longo dos anos ocorreu um aumento da visibilidade das pessoas negras no meio literário, porque foi aí que, a partir do momento que esses autores começaram a ingressar nas suas carreiras, as pessoas apoiaram e compraram a ideia deles do que eles estavam dizendo. Muitos autores tinham o intuito com a sua literatura de reforçar como as pessoas negras eram sim importantes e porque a luta delas era importante. E aqui a gente encontra alguns autores, como o James Baldwin, que é do exterior, o William Barreto, que é do Brasil. Inclusive, eles têm um trabalho aqui na escola, que o nome dele era Lima Barreto,
Abdias de Nascimento, Toni Morrison, Maya Angelou, Carolina Maria de Jesus, que a gente também vai Salo. Bom, esses foram um dos poucos autores literários que contribuíram para o movimento negro iniciasse um novo ideal, de perceber que não era só em lugares específicos que poderia ter pessoas negras, e sim no meio da literatura também tinha o seu potencial para ter. Foi aí que eles surgiram como uma alavanca para iniciar esse trabalho. E é por isso que a visibilidade desses autores, falar sobre os autores, é de extrema importância para não esquecer e não apagar eles da história contra o racismo. Agora, para falar um pouco sobre o roubo de autorias e desqualificação de autores e autoras negras. A gente sabe que na sociedade em que a gente vive, o racismo é um sistema que determina as relações sociais e faz com que haja uma hierarquização em que os brancos são extremamente privilegiados e os pretos inferiorizados, marginalizados e oprimidos. Quando a gente pensa em literatura, é inevitável negar que isso também se faz presente. Os autores e autoras negras são extremamente subvalorizados, inferiorizados e sofrem um roubo de autorias em comparação a autores brancos. Isso se faz presente, por exemplo, quando a gente vê um vídeo em que uma mulher está questionando as pessoas, fazendo perguntas relacionadas ao racismo, e aí quando ela pergunta, você conhece algum autor ou alguma autora negra? E simplesmente ninguém sabe responder. As pessoas ficam, não sei, vou pensar, eu conheço, mas eu não sei o nome. E isso não aconteceria dessa forma se fosse um autor ou alguma autora negra. Os autores negros e autoras negras, como por exemplo Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis, possuem obras extraordinárias. Carolina foi inclusive uma obra que a professora passou nesse trimestre, que fala sobre o quarto de despejo, diário de uma favelada, e mostra simplesmente isso. A Carolina, mesmo após ter publicado parte do seu diário na revista O Cruzeiro, por exemplo, ela continua nas mesmas circunstâncias, nas mesmas lutas diárias, mesmo após ter tido esse reconhecimento. E será que seria diferente? Será que seria da mesma forma se fosse com uma mulher branca? Inclusive tem um trecho do livro em que ela fala que ela escreve, e que eu deixei no slide, que ela fala que ela escreve para pessoas do circo, e aí o cara simplesmente fala, é pena você ser preta. Simplesmente por ela ser preta, ela tem um dom incrível para escrita, mas as pessoas não reconhecem, não valorizam, porque ela era uma mulher preta e favelada. E aí por isso eu trouxe o conceito de epistemicídio, que ele é um termo que descreve a destruição de conhecimentos, culturas e saberes que não foram assimilados pela cultura ocidental, ou seja, pela cultura branca, europeia. Ou seja, todos esses saberes, saberes de matriz africana, de religiões e da cultura mesmo, da cultura africana, não são assimilados por essa raça branca e por isso eles simplesmente desvalorizam. E isso está extremamente presente e por isso que é muito necessário a gente criar ambientes que valorizem, que façam aqui, igual fazem aqui na escola, criar um ambiente para que essa cultura ela seja valorizada, para que professores de literatura tragam mais livros, mais obras literárias de autores e autoras negras. Bom dia, professora. Então, vou falar sobre a minha parte, que é a valorização da literatura brasileira. Bom, eu acredito que todos nós, estudantes da Politécnica, temos a noção de como é importante ter acesso a esse tipo de disciplina como literatura, filosofia e sociologia, que apure o nosso senso crítico. Mas, obviamente, como também sabemos, não é isso que acontece em todas as escolas do país. A literatura no Brasil atual, eu acredito que sempre ocorreu, ela retrata muito sobre as desigualdades sociais, como isso acontece
escolas públicas de alfabetização de crianças que eles colocam muito esses campo amarelo em livros infantis nacionais para estimular as crianças a aprenderem a ler, estimular as crianças a começar a entrar nesse progresso de alfabetização por meio da literatura nacional. Isso eu achei muito interessante. Eu, por exemplo, sempre estudei em escola privada, isso nunca aconteceu. Também temos o impacto do novo ensino médio perante a literatura, que é Vai rápido. que é um meio do governo reprimir esses jovens que estão sendo criados a terem esse senso crítico justamente para o que o governo não quer é que eles consigam se opor e consigam criticar aquela situação que estão sendo colocados. Então, temos esse novo ensino médio retirando essas disciplinas obrigatórias, que são literatura, filosofia, e colocando disciplinas completamente desnecessárias. Além disso, eu quis trazer alguns filmes que foram baseados em livros nacionais que têm imenso sucesso, como o Meu Pé de Laranja Lima, que é um grande sucesso, tanto o livro quanto o filme O Alto da Compadecida, que foi um filme muito famoso, todo mundo reconheceu o filme através do livro, e agora ele lançou Ainda Estou Aqui de Marcelo Paiva, que eu particularmente não conhecia, mas é um livro que está muito reconhecido. A literatura e a arte brasileira está sendo muito reconhecida em outros lugares. Obrigada. Boa tarde, professora. Então, meu tema é a importância dos projetos de desenvolvimento na literatura nacional. Como todos meus amigos disseram antes, a desigualdade na literatura brasileira, isso tudo vem do histórico de um país escravocrata. Então, a importância desses projetos vão servir para quebrar esse ciclo. Preservar a diversidade cultural, que quando nós fazemos livros sobre a nossa cultura, sobre o nosso povo, sobre a nossa terra, a nossa história, as crianças que leem esses livros, elas param de se odiar e elas começam a perceber, ver que a cultura delas é bonita, a cultura delas é importante. Isso também trata da valorização da diversidade, de fomentar a educação na literatura, incentivar a produção literária, porque não tem como eu estou num país que não valoriza a literatura e como é que eu vou viver, como é que eu vou escrever um livro? Então, às vezes, muitos escritores deixam de escrever o livro para trabalhar ou tentam aconselhar o trabalho e escrever livro, só que isso é muito difícil, né? Então, fomentar, incentivar a produção literária é algo muito importante para que esses autores consigam escrever livros de uma forma tranquila. Democratizar o acesso à literatura, como todos sabem, muitas escolas não têm nem biblioteca, não dão acesso a livro para as crianças. Então, democratizar essa literatura para todos, para as crianças que precisam de periferia, então isso é muito importante. Fortalecer a economia criativa, que também trata sobre a produção literária, porque quando eu dou prêmios, projetos, faço esses tipos de atuação nesse ramo da literatura, isso incentiva as pessoas a quererem escrever mais e produzir mais livros para a nossa cultura. Então isso tudo é importante. E desenvolver o pensamento crítico. Desenvolver o pensamento crítico, ele está mais na ideia de que quando eu percebo, eu estou desde a minha infância vendo minha cultura sendo tratada de uma forma positiva, minha pele sendo tratada de uma forma positiva em livros, em revistas, isso ajuda a eu ver uma coisa negativa dele, se eu sou criado desde sempre, vendo isso, e já perceber que é errado. Você começa a perceber que a Isabela deu de exemplo o livro do Sítio do Cabo Amarelo, a gente pode ver que aquele livro ele tem uma cultura muito escravocrata. Como o seu Barnabé, a tia Anastácia, que basicamente ela era escravizada, entre aspas, mas não vista de uma forma assim, mas era mais apagada. Então, toda essa importância desses projetos, eles servem para quebrar esses tabus que foram escritos. Agora eu vou falar só alguns projetos assim, de literatura que está aqui no telefone, que
que são distribuídos, né, pelo país, como o Projeto Nacional do Livro e do Material Didático, o Projeto Leia para uma Criança, da Fundação Itaú, o Prêmio Jabuti, a Festa Literária Internacional de Paraty, a Casa da Literatura, a Fundação da Biblioteca Nacional e o Projeto de Literatura de Cordel. Obrigado.